No vídeo de hoje do canal do Nicolas, atualizações sobre Miguel Ángel Ramírez e o Palmeiras. Ele deve chegar ao Verdão com a promessa de mais 3 reforços. Quero falar também sobre o Flamengo e a necessidade de conseguir 132 milhões de reais. Ao longo do vídeo te explico os motivos. Tem notícia importante sobre o São Paulo, que foi ao STJD exigindo a anulação da partida contra o Atlético Mineiro. Quero falar também sobre o Galo, que perdeu para o Bahia. Para fechar, tem informação importante sobre um menino de apenas 15 anos de idade que vai virar profissional, estará entre os atletas no elenco do Santos. E por último, a excelente campanha dos times nordestinos na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. E aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, muito legal ter todos vocês por aqui. E antes de passar as informações que eu havia prometido agora há pouco, pedi para você assistir ao vídeo até o fim. Se curtir, não esqueça de dar like, de se inscrever no canal. Para se inscrever é só apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se. Aproveita e aperta o sininho para receber notificação toda vez que eu fizer vídeo novo ou live, combinado? No final do vídeo eu te peço ou te ensino como é que você vira membro do canal do Nicola para ter uma série de vantagens. Bora começar o vídeo falando sobre a campanha dos 4 times nordestinos que integram a primeira divisão do Campeonato Brasileiro e, ao final da 17ª rodada, dá para dizer que o saldo é extremamente positivo. Nenhum dos 4 times do Nordeste ocupa a zona do rebaixamento, pelo contrário, posições bem bacanas. O melhor delas é a do Fortaleza, 7º colocado, tem 24 pontos ganhos, o Sport é o 11º com 20, o Bahia é o 12º com 19 e o Ceará aparece na 13ª colocação, também com 19 pontos. Com a ressalva importante de que Fortaleza e Ceará têm um jogo a menos do que quase todos os times do campeonato. Se o Fortaleza vencer esse jogo a menos, ele pula para o 5º lugar no Campeonato Brasileiro. Já o Ceará, vencendo essa partida a menos, pode chegar até o 8º lugar, na frente inclusive do Palmeiras. Excelente momento dos clubes nordestinos. É bem verdade que o Sport vem de uma sequência ruim de resultados, mas a julgar pelo que se imaginava no início do Campeonato Brasileiro, tenho certeza que qualquer torcedor desses 4 grandes assinaria a possibilidade de terminar a 17ª rodada com essas posições. Bora trazer uma notícia extremamente importante e exclusiva para você que acompanha o canal do Nicola. Conversei com o Cuca no começo dessa semana e ele falou muito bem de um menino chamado Ângelo Gabriel. Pode ser considerado só Ângelo, é assim que ele é chamado no Santos. Tem apenas 15 anos de idade e nasceu no ano de 2004. Completa em dezembro 16 anos de idade. E apesar da pouquíssima idade, o Ângelo estará entre os profissionais do Santos a partir dessa semana. Tudo porque o Cuca se encantou com aquilo que viu do garoto jogando no Sub-20. A história dele é completamente maluca e mostra o quanto ele é bom. Com 15 anos de idade, no começo dessa temporada, ele foi promovido para o Sub-17. Jogou uma única partida no Sub-17, marcou gol, deu assistência, sofreu uma falta que resultou em outro gol e com esse único jogo no Sub-17 foi promovido com 15 anos de idade para estar no Sub-20 do Santos. E o início no Sub-20 do Santos também foi extremamente interessante. 4 jogos, 2 gols marcados, titular absoluto. O Cuca bateu o olho nele e falou: quem que é esse menino aí? Ah, é o Ângelo. Ponta direita, canhoto, que traz a bola para dentro, tem velocidade, tem bom drible, ainda não tem a condição física ideal para ser profissional, mas a partir de tudo que viu, nesses poucos minutos de treino, o Cuca decidiu promover o Ângelo ao time principal e eu ouvi dele, por telefone, que o Ângelo pode ser o 4º raio na Vila Belmiro. Só para lembrar os outros 3, só para você entender o tamanho da previsão que o Cuca está fazendo. A gente está falando de Robinho, de Neymar e mais recentemente de Rodrigo, todos vendidos para clubes gigantes do futebol europeu. Olho nele, Ângelo, só 15 anos de idade, será promovido ao time principal do Peixe, Santos que precisa desesperadamente de venda de atletas e o Soteldo pode ser a bola da vez. Uma reunião nessa quarta-feira no Conselho Deliberativo vai definir se o Santos vende ou não o jogador para o Al Hilal por 7 milhões de dólares. E o Atlético Mineiro tropeçou no fechamento da rodada do Campeonato Brasileiro nessa segunda-feira, perdeu por 3-1 de virada para o Bahia em Salvador. O Galo fez um primeiro tempo irretocável, saiu na frente com o gol do Savarino, criou inúmeras oportunidades para fazer uma goleada. Veio o intervalo e no segundo tempo o Atlético Mineiro se transformou num time completamente diferente, que deu espaços, deu vários contra-ataques ao Bahia e acabou sofrendo 3 gols. 2 gols do Gilberto, que saiu do banco de reservas, o outro gol foi marcado pelo Danielzinho, que surgiu numa cobrança de falta do próprio Gilberto.
Vitória importante para o Bahia, que escapou da zona do rebaixamento, e muito ruim para o Atlético Mineiro, que terminou a rodada na terceira colocação, tem 31 pontos, são 3 pontos a menos do que o Internacional e do que o Flamengo. É bem verdade que o Galo tem um jogo a menos do que os dois adversários, e se vencer esse jogo a menos que é contra o Atlético Paranaense, se torna líder do campeonato, isso porque teria uma vitória a mais do que Internacional e do que do Flamengo. Queria destacar a irregularidade do Atlético entre os tempos. Primeiro tempo muito bom, segundo tempo muito ruim. No empate contra o Fluminense havia sido o contrário, um primeiro tempo muito ruim, um segundo tempo muito bom. E o Galo vai muito mal, especialmente na condição de visitante. Separei alguns números aqui que mostram isso. O Galo é só o 7º melhor visitante no Campeonato Brasileiro, com aproveitamento de 37,5% dos pontos. O Flamengo é o líder, é dono do melhor aproveitamento com 70% na condição de visitante, seguido pelo Santos com 58%, o Internacional tem 52%. Outro ponto importante, nos últimos 5 jogos o Atlético Mineiro conquistou 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, tropeços contra times não considerados favoritos ao título. O Galo empatou com o Fluminense, venceu o Goiás e perdeu para Fortaleza e Bahia. Só para completar, na entrevista coletiva, Jorge Sampaoli estava espumando de raiva. Separei 2 frases dele. A primeira, demos o jogo de presente. E a segunda, muito ataque e pouca contundência, fecha aspas. Bora falar sobre a grande novidade da segunda-feira, o pedido que o São Paulo fez ao STJD, Superior Tribunal de Justiça Desportiva, para anulação da partida contra o Atlético Mineiro. E esse pedido foi feito numa entrevista recente que o Leonardo Gaciba, que é o diretor, que é o chefe da comissão de arbitragem da CBF, deu. O Gaciba revelou que cometeu-se um equívoco do VAR em relação às linhas num gol anulado do São Paulo no confronto contra o Atlético Mineiro. O jogo estava 0-0, foi disputado no Mineirão, o Luciano marcou o gol foi anulado pelo VAR e logo depois o Atlético Mineiro marcou 3 gols e venceu por 3-0. São Paulo levou esse caso ao STJD e está alegando que há motivos para anulação da partida. Repito, São Paulo levou o caso a uma entidade que analisa coisas ligadas à justiça esportiva. São Paulo se baseia em 2 artigos do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, o artigo 119 e o artigo 259. E ele alega que há má aplicação da regra pela arbitragem de vídeo. A julgar pelo que eu escutei de especialistas nesse tipo de assunto, a chance de o São Paulo conseguir a anulação da partida é 0. Não há a menor chance dentro da lógica da coisa. Só poderia haver qualquer tipo de anulação se houvesse um erro de direito, e certamente não é isso que aconteceu nesse lance. Houve um erro técnico e de aplicação do VAR, que nada tem a ver com um erro de direito. Enfim, parece ser o São Paulo se antecipando a toda a repercussão negativa causada pelo pedido do Tricolor na semana passada, exatamente com o Leonardo Gaciba, para que se mudasse o árbitro de vídeo da partida do Tricolor contra o Grêmio no último sábado. A CBF acabou atendendo a esse pedido e o Elmo Rezende de Freitas, que foi o árbitro de vídeo no jogo do Morumbi, foi desastrosamente mal, sempre contra o Grêmio e a favor do São Paulo. Talvez o São Paulo tenha tomado essa decisão para dar uma abafada nesse caso. Mas a situação do Leonardo Gaciba, que é o chefe da arbitragem da CBF, parece insustentável. Depois da derrota por 3-1 do Atlético Mineiro nessa segunda-feira, o Lázaro Cândido, que é o vice-presidente do Atlético, disse o seguinte, abre aspas, poderíamos ter feito muito mais gols no primeiro tempo, incompetência nossa, mas houve pênalti claro e não marcado, estranhamente pelo árbitro gaúcho e chancelado pelo VAR. O Gaciba, chefe da arbitragem da CBF, não tem mais capacidade moral de continuar no comando da arbitragem da CBF, fecha aspas. E o Galo parece não ser o único a pensar desse jeito. O presidente do Grêmio, Romildo Bolzan, também está bem insatisfeito com o Leonardo Gaciba. A gente começa a perceber uma movimentação entre clubes exigindo mudanças no comando da arbitragem. Não sei se o Leonardo Gaciba vai durar muito no cargo, não. Bora te atualizar sobre as novidades da segunda-feira envolvendo Miguel Ángel Ramírez e o Palmeiras. Você certamente já sabe que 2 representantes do Palmeiras desembarcaram no Equador no início da tarde dessa segunda-feira, foram para lá. O Anderson Barros, que é o executivo do Palmeiras, e o Paulo Boazzi, que é vice-presidente, foram inclusive num voo pago, num voo da Crefisa, da Leila Pereira, que é dona de um avião. Ela liberou o avião para que o Palmeiras tivesse mais facilidade para chegar por lá. E o Palmeiras realizou 2 reuniões em território equatoriano. Primeira reunião com dirigentes do Independente Del Valle, e ouvi de uma pessoa do Palmeiras que os dirigentes do Del Valle consideraram bacana a atitude do Palmeiras, que já havia ligado no final de semana para demonstrar interesse no Ramírez
Ramírez e agora se sentando à mesa para discutir a possibilidade de pagamento da multa rescisória. Multa de $1 milhão, o Palmeiras procurou o Independente Del Valle para tentar uma composição, eventualmente empréstimo de jogadores, eventualmente um parcelamento dessa multa. Não parece que isso vai ser um problema. Pouco depois houve uma reunião do Anderson Barros, o do Boazzi, com o técnico Miguel Ángel Ramírez. Reunião que invadiu a madrugada, como a gente está 2 horas à frente do horário no Equador. Estou gravando esse vídeo a 1h24 da manhã e até agora não há notícias em relação a essa reunião. Era uma reunião de planejamento para começar a decidir como é que vai funcionar o Palmeiras a partir da chegada do Miguel Ángel Ramírez. A expectativa do Palmeiras é que o técnico seja apresentado na sexta-feira em território brasileiro. O mais natural, pelo menos nesse momento, na madrugada de segunda para terça-feira, é que ele ainda faça um último jogo à frente do Independente Del Valle, partida marcada para essa quarta-feira e que pode selar a classificação do time para a próxima fase da Libertadores da América. Seria uma forma de o Ramírez sair pela porta da frente do clube equatoriano, encerrando um ciclo, encerrando essa fase de grupos da Libertadores da América. Te contei em outros vídeos que o Palmeiras se dispôs a pagar mais do que o dobro do salário dele. O Ramírez ganha $40 mil por mês no Equador. O Palmeiras ofereceu algo na casa de $100 mil. E agora a parte importante desse vídeo. Além da contratação do Miguel Ángel Ramírez, o Palmeiras também deve ganhar nos próximos dias, talvez nas próximas semanas, reforços. Entre as conversas realizadas no Equador com o técnico espanhol, discutiu-se a respeito da possibilidade e da necessidade de contratação de jogadores. O presidente Maurício Gagliotti não estava muito disposto a abrir os cofres, mas diante da chegada de um novo técnico e da compreensão de que o Palmeiras precisa de evolução em alguns setores, o Palmeiras vai em busca de reforços. De um lateral direito, de um meio-campista e de um zagueiro ou de um atacante, dependendo das necessidades. O Ramírez ainda quer dar uma olhada melhor no elenco do Palmeiras para entender as maiores carências. O Palmeiras discutia recentemente a possibilidade da contratação de um meio-campista paraguaio, Vila Sante, meia de 23 anos, que pertence ao Cerro Porteño e tem jogado pela seleção paraguaia. Esse nome foi levado ao Ramírez, até porque as negociações começaram antes de o Ramírez entrar no circuito e virar o grande alvo do Palmeiras. E além desse nome, serão discutidas outras possibilidades, se aproveitando dos conhecimentos do Ramírez, especialmente no futebol equatoriano. O lateral direito é uma questão bem antiga que o Palmeiras busca há bastante tempo e aí ele vai entender se a necessidade maior está num jogador pro ataque ou no jogador para defesa. Vale a lembrança de que o Vitor Hugo acaba de ser negociado com o futebol turco. Por fim, queria te contar que o Ramírez vai ter carta branca total para tomar as decisões no Palmeiras a partir do momento em que chegar. Ele vai poder eventualmente excluir jogadores com os quais ele não quiser contar, vai poder trazer jogadores da base. A promessa que o Palmeiras fez a ele é de que ele vai mandar à vontade no profissional e nas categorias de base. Bora fechar o vídeo falando sobre a necessidade do Flamengo de encontrar a curto prazo sempre R$32 milhões. Você pode estar se perguntando de onde surgiu esse número, Nicola? 132 milhões equivalem a mais ou menos 20 milhões de euros e o Flamengo precisa dessa grana para efetuar as compras de Pedro e Thiago Maia. Os dois jogadores emprestados até 31 de dezembro e que fazem parte dos planos do Domenech Torrent e também da diretoria para a próxima temporada. Nos últimos dias, o Marcos Braz, que é o vice-presidente de futebol do Flamengo, estabeleceu conversas tanto com a Fiorentina, que é dona dos direitos econômicos do Pedro, quanto com o Lille, que é dono dos direitos econômicos do Thiago Maia, e a ideia do Braz era prorrogar o empréstimo dos dois jogadores sob a alegação de que a pandemia estendeu os campeonatos atuais para o início do próximo ano. Não conseguiu sucesso nem no Lille, nem na Fiorentina. Os dois clubes europeus já avisaram que se o Flamengo quiser ficar com os atletas, vai ter de pagar os valores que estão estabelecidos em contrato para a compra dos jogadores em definitivo. A aquisição do Pedro vai custar 12 milhões de euros, o Flamengo ainda deve mais 1 milhão de euros pelo empréstimo do jogador. O empréstimo foi fechado em 2 milhões de euros, o Flamengo já pagou 1, ainda deve 1. Ou seja, o pacote do Pedro custa 13 milhões de euros. Já em relação ao Thiago Maia, que chegou por empréstimo gratuito, para o Flamengo ficar com o jogador em definitivo, está estabelecido em contrato 7 milhões de euros. 13 milhões de euros mais 7, a gente chega aos 20 milhões, ou 132 milhões de reais, que eu te contei no começo dessa parte em que eu trato sobre o Flamengo. Até por conta da necessidade desses 132 milhões de reais, em época de crise, de muito menos receita, sem bilheteria, com queda da participação dos sócios torcedores, o Flamengo decidiu priorizar essas duas questões e não vai contratar jogadores e nem pensar na possibilidade de contratações, pelo menos por enquanto. Recentemente surgiu a especulação do De La Cruz, que é um meio uruguaio de 23 anos. Cheguei a contar para você nesse vídeo, se você não viu, dá uma olhada. Jogador extremamente interessante do River Plate, cujo contrato termina na metade do ano que vem.
O Flamengo quer concentrar esforços nesses dois jogadores que eu falei. Até por isso vai deixar qualquer possibilidade de conversas com o De La Cruz somente mais para frente. Todo o foco nesse momento na Gávea está na efetivação, na aquisição em definitivo, na compra do Pedro e do Thiago Maia. Bom, pessoal, eram todas essas as informações que eu queria dividir com vocês no vídeo de hoje do canal do Nicola. Espero que vocês tenham curtido o vídeo e deixem um like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal do Nicola vai resolver esse problema agora mesmo. Só apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se. Aproveita e aperta o sininho para passar a receber notificação a todo vídeo novo ou live que eu fizer. Para fechar o vídeo, ficou faltando falar sobre a explicação para como é que você vira membro do canal do Nicola. Tem na descrição desse vídeo um link, você clica lá, escolhe qualquer um dos 5 planos e passa a ter direito a uma série de vantagens bem legais, como receber informações de primeira mão via WhatsApp, como participar de lives exclusivas que acontecem sempre aos domingos, tem também a participação liberada no Bolão do Nicola, tem também participação na Liga Exclusiva do Cartola FC, tanto o Bolão quanto o Cartola, com premiações para quem manda bem, enfim, tem bastante coisa legal, dá uma olhada no link, tenho certeza que você vai curtir, beleza? Nos vemos de tarde, tchau, tchau!